Você está ouvindo o High Tech, o podcast que entrevista CTOs e Tech Leads com o objetivo de ajudar profissionais tech nos desafios do dia a dia. Olá pessoal, vocês estão no High Tech, o podcast da Impulso para CTOs, Tech Leaders e profissionais de tecnologia próximos de gestão e liderança de times. Meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades da Impulso e nessa edição estou com John Carneiro, coordenador de desenvolvimento da Estuda.com, uma plataforma de estudo e avaliação que busca alavancar a performance dos estudantes e dos educadores. John, obrigado por aceitar o convite aí. Queria saber, antes da gente começar de fato, como você está, como estão as suas expectativas aí para essa edição. Márcio, primeiro, obrigado pelo convite. É um pouco novo, né? Estou bem ansioso aqui, mas eu estou bem, um pouco ansioso, mas vamos lá. Massa. E vai ser um papo bom. Acho que a gente, durante as nossas jornadas são longas, a gente não começou na área ontem. Uhum. Ela, felizmente, ela se encontrou, a gente conseguiu trabalhar por um tempo juntos, e eu acredito que quando todo esse projeto iniciou, acho que você foi uma das pessoas que surgiu rapidamente na minha memória, que eu acho que a sua experiência é bacana, não só como um dev Ruby, como um dev JavaScript também, por mais que você se recuse às vezes, mas também com toda essa postura de liderança que você, desde os primeiros dias que você esteve, que a gente trabalhou junto, foi notável, não só para mim, mas para todo o time. E aí, falando um pouquinho do seu perfil aí e dessa experiência longa que você tem, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que te levou, né? E como foi esse caminho até chegar na Estuda.com. Tá, então tá. É um pouquinho longo, mas vamos lá. Para entender como que eu entrei em tecnologia, eu tenho que explicar uma coisa de quando eu era criança ali. Tinha 3 coisas. É engraçado que não lembro o motivo, mas eu queria aprender. Era a jogar xadrez, jogar poker e fazer página de internet. Naquela época era página de internet, até onde eu lembro. E aí, beleza, joguei xadrez até meus 17 ali, alguns campeonatos locais. Poker, nunca joguei direito, eu sou uma negação. E aí comecei com desenvolvimento de páginas. Lá atrás, um amigo me apresentou o front page, que tinha aqueles HTMLs, passando marquinhos, uma coisa bem antiga ali. Eu tô falando isso, eu tinha 17 anos, eu tenho 36 agora, então já faz um bom tempo. E aí, depois daquilo, eu pesquisei um pouco sobre... Eu me lembro que era ASP clássico, alguma coisa na internet. A gente tá falando de uma internet que era discada ainda, então entenda quem tá ouvindo a falta de informação, talvez, ali na internet. Hoje se tem muito conteúdo, né? Já naquela época, nem tanto. Mas aí um amigo da família me deu uma dica, falou, cara, estuda PHP, não sei o quê. E aí eu entrei no site do PHP Brasil e foi dali que começou a minha trajetória com programação. Comecei estudando PHP e aí eu me lembro de um concurso para auxiliar administrativo, no caso era auxiliar administrativo, para um curso de auxiliar administrativo, e tinha um professor de informática lá que me deu algumas dicas também. E eu me lembro que naquela época, por problemas de acesso à internet, etc., e também de acesso ao conteúdo, eu me lembro que eu ia na biblioteca e ficava lendo aqueles livros do PHP. Eu me lembro que era PHP 4, uma Barça, bem dizer uma Barça. Era um tijolo, literalmente. E aí eu copiava aquilo e levava para casa. E fazia download da documentação do PHP. E aí foi isso. Minha carreira começou aí com PHP. E aí eu passei para a faculdade de administração. Apesar de eu programar, mas eu sempre tive na cabeça também que eu queria ter meu próprio negócio, então eu imaginei fazer uma faculdade de administração, que isso poderia me ajudar. Só que quando eu fiz a faculdade de administração, eu me lembro que eu era auxiliar administrativo, e aí eu vi uma vaga de estágio para programador PHP. E aí, tipo, naquela época, eu acho que o salário mínimo era uns 270, sei lá, algo nesse sentido, e a vaga de estágio eram R$ 1.000. Aí eu falei, cara, vou arriscar. E aí acabou que eu arrisquei, deu certo, passei no processo seletivo.
E de lá para cá, acho que só teve um momento que eu não trabalhei com programação, mas foi porque eu quis tentar uma coisa diferente. Mas aí eu comecei ali como estagiário, numa plataforma de e-learning, com PHP. Depois eu fui trabalhar numa empresa de sites. Depois eu trabalhei na TV Centro-América daqui, afiliada da Rede Globo, ah, também com PHP. E aí eu trabalhei um tempo também no órgão do governo, ah, com PHP também. A gente tinha eu me lembro que lá tinha ASP clássico, eu entrei até por causa disso, porque eu tinha conhecimento de ASP clássico também. E aí nós modernizamos para PHP. E lá eu conheci o Python também. E depois disso eu me lembro que eu pulei para uma outra empresa, trabalhando com PHP, que eu conheci o Ruby. Aí chegou a fase que eu pulei eu saí um pouco da área e fui trabalhar com vendas numa empresa de um amigo, que ele estava abrindo uma segunda empresa. E eu achei legal, dado essa minha vontade de ter minha empresa. Eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu aprender um pouco mais sobre vendas e etc. Então eu fui trabalhar lá. Aí eu acho que eu passei uns 8 meses trabalhando, uns 7, 8 meses. E aí eu decidi trabalhar por conta própria. Aí eu trabalhei mais ou menos quase uns 3 anos por conta própria. Aí vendendo sistemas, vendendo sites, o que aparecia eu fazia. E aí basicamente eu trabalhava com Ruby, com Rails para projetos, e com PHP, com WordPress para fazer sites, essas coisas. Aí depois disso eu recebi o convite ali do Vitor, eu entrei na Estuda.com, que é a empresa que eu estou atualmente. Eu tive uma primeira passagem lá em 2018 e eu trabalhei lá um tempo com PHP, a gente teve alguns desafios. E aí depois disso eu acabei indo trabalhar com Python lá na Schaeffer. E aí depois, cara, por causa da Schaeffer, que eu trabalhei com agronegócio, eu fui trabalhar com Ruby na Checkplant e depois fui para Impulso, que eu acabei trabalhando com Ruby, depois pegando essa vaga experimental de Tech Lead, e agora eu estou aqui de volta na Estuda.com. Minha trajetória assim é um pouco, eu acredito que um pouco longa, mas é isso, é mais ou menos isso. Mas, não, massa, massa. Acho que, e mostra, acho que para quem está nos ouvindo, que ainda não te conhece, acho que a diversificação ali, não só de tecnologias, mas de ambientes, de negócios mesmo que você trabalhou. Acho que nós fizemos vários encontros de um a um, e eu acho que, por mais que eu também não conhecesse de ponta a ponta tudo que você disse, acho que tem vários pontos ali de conexão com várias coisas que nós conversamos nesse intervalo de tempo que estivemos mais próximos aí. Massa, massa É, demais. John, eu trabalhei como você pode ver, eu trabalhei em algumas empresas de educação, de agronegócio, governo, afiliadas, então, teve uma diversidade bastante, assim, de sim. ramos de negócio. E só lembrando aí que você falou de afiliado da Rede Globo, você está em Cuiabá, né? Então Exato. você está no Mato Grosso aí. Bacana, bacana. É, diante dos últimos meses aí, John, na Estuda.com, qual tem sido o seu maior desafio técnico agora, antes, né? Antes da sua entrada aí, como você disse, você estava numa transição para Tech Lead e agora é como, de fato, um coordenador de desenvolvimento na Estudo.com. Qual que tem sido o seu maior desafio técnico aí no seu dia a dia? Aqui a gente está falando de uma plataforma que ela tem mais de 7 anos fácil de desenvolvimento. Eu passei em 2018 e ela já tinha um bom tempo. Eu teria que pegar aqui, mas se eu não me engano, a Estuda.com faz 10 anos esse ano, se eu não me engano. E então a gente está falando de uma plataforma que já vem há um bom tempo. Então eu acho que o maior desafio que eu estou tendo é literalmente a gente modernizar em alguns pontos, fazer melhorias e etc., junto do que ocorre diariamente, que é a adição de novas funcionalidades, correção. Então, tipo, como toda empresa que eu passei, é o backlog técnico versus o backlog de produto, né? Esse eu acho que tem sido o maior. E aí, eu acho que para mim ainda está sendo um pouco maior, porque antes eu codava mais, então eu me sentia resolvendo mais isso. Então, eu acho que do meu lado, o maior desafio está nesse sentido, de como ponderar a melhoria das tecnologias, isso de maneira geral, com as adições de produto e etc., dado também o tamanho da Mas plataforma.
Mas e essa decisão hoje de priorizar o que estão nessas duas filas, que elas são concorrentes, porque de alguma forma você tem uma mão de obra ali que ela vai ter que escolher em algum momento de qual dessas características ali, qual desse tipo de tarefa ele vai ter que pegar. Você é um dos responsáveis, é o responsável por essa priorização. Você utiliza alguma técnica, é uma conversa com pessoas de produto, com CEOs ou pessoas mais ligadas à estratégia. Hoje na Estudo a gente tem algumas divisões, né? Mas junto de mim tem o Alessandro, que é o outro coordenador também de desenvolvimento, e o CTO. Então, o que eu e o Alessandro a gente tem feito é basicamente gerado esse backlog técnico de todas essas melhorias e, e aquilo junto com, porque além a gente tem uma equipe de produto, a gente tem equipes para os produtos e também a gente tem uma coisa que a gente chama que é a equipe do núcleo, né? Então, e inserindo aos poucos aí junto à equipe do núcleo, né, essas adições. Essa equipe do núcleo, além dela fazer essas melhorias de tecnologia e etc., ela também lida com outros pedidos que não estão diretamente ligados ao produto, mas eles são da plataforma ou envolvem a plataforma. Por exemplo, integrações e etc., alguns outros pedidos. Então, o que a gente tem tentado fazer é gerar esse backlog técnico e priorizar. Aí, de fato, entra eu e junto do Alessandro, a gente prioriza o que faz mais sentido e vai atacando. Porque é aquilo, né? O backlog de todos os produtos que eu trabalhei, ele tem a gente tem um backlog técnico, hábitos, melhorias que a gente quer e etc. Mas o grande desafio é ponderar o que é realmente importante ser feito primeiro, né? Então, é geralmente assim. E dentro dessa evolução que nós vamos tendo, evolução que não necessariamente é melhor ou pior dentro dos degraus dentro de uma organização, tem devs que vão se tornar especialistas na execução dessas tarefas, no pensamento de arquitetura, e que ele não está muito preocupado nessa priorização de negócio, o que é produto, o que é evolução técnica, e tudo bem também. Mas olhando, né, na carreira de um tech lead, de um CTO, é normal que esses assuntos eles sejam cada vez mais presentes no seu dia a dia, e como você mesmo já falou, e o código ele seja cada vez mais ausente no seu dia a dia. Eu ainda convivo com a minha abstinência de código semanalmente, cada vez mais distante, mas por quê? Porque tem outras coisas também importantes e que é nós que temos que fazer, né? Uhum. Então, mas uma coisa, vê se você concorda comigo, que estar nessas posições te dão alguns horizontes, você consegue ver algumas coisas que o time de desenvolvimento em si não consegue, até para que você tome melhor essas decisões. Porque é muito comum, eu me vi muito como tech lead, olhando, tentando segurar o dev, que queria muito fazer aquelas evoluções, mas porque ele não tinha uma visão de negócio ainda, não consegui traduzir para ele aquela visão de negócio ou aquelas próximas objetivos estratégicos da empresa ou do produto, eu me senti naquele dilema de, putz, eu também não quero simplesmente falar que o cara não vai fazer nada do que ele quer, mas ao mesmo tempo eu quero que ele entenda que existem algumas outras coisas que são prioritárias, que são importantes e que não envolvem os débitos técnicos que ele tanto quer, com as evoluções, os refactors que ele quer, mas que também precisam ser feitos. Então, acho que esse equilíbrio, estar na posição que você está, que nós estamos, assim, acho que nos ajuda, né? Tanto é um desafio traduzir isso para os devs, para os designers, para as pessoas mais técnicas ali, mas ao mesmo tempo essa posição nos ajuda a ter elementos novos para contribuir ali nessa discussão, né? Eu concordo. E isso ajuda também a mesmo que o dev ou a outra pessoa da parte técnica tenha uma certa dificuldade, mas isso ajuda a gente até a transmitir para eles. Porque, como você falou, tem coisas que a gente sabe que é importante, mas e não é que não vai ser feito, mas às vezes só não é o momento, dado o roadmap da empresa ou dado um período, vou chamar de safra e intersafra. Talvez a gente poderia fazer essa essa melhoria ou essa adição de tecnologia ou etc. em um período
com um pouco mais entre safra, sabe? Que a gente não está ali, precisa estar 100% focado numa adição, ou, por exemplo, no caso da Estudo.com, a gente tem a parte do Enem, a época do Enem, dos simulados, então é uma parte um pouco crítica para fazer algumas mudanças que podem impactar a plataforma de alguma forma. Então, de fato, ajuda a entender, porque além de estar lidando, isso é uma coisa interessante, que além de é diferente quando você é dev. No meu caso, quando eu era desenvolvedor, eu estava talvez alinhado com um produto. E aí, quando você vê um pouquinho mais para fora, você acaba vendo todos os produtos, né? Ou o produto de maneira geral, não só um módulo e etc. E aí sim, ajuda a entender, poxa, mas se eu fizer isso aqui, talvez afete lá, ou talvez eu tenha que esperar por conta desse período. Então, eu acho que ajuda, mas ajuda também um pouco a transmitir. É um pouco complicado às vezes, mas ajuda. Olhando aí quanto a essa transição recente, né, que na sua narrativa ela é recente, nessa transição que está ocorrendo, eu acredito ainda, né? Porque ela também não é tão flat, assim, não é de na semana que você parou de desenvolver sexta-feira, segunda você é um coordenador de desenvolvimento e você vai ter todas as atribuições que o coordenador de desenvolvimento tem e abrir mão de praticamente todas. Não, é algo que em camadas, um pouco mais gradiente do que qualquer frase que a gente possa colocar aqui. Mas quais têm sido os seus maiores desafios nessa transição pode ser desse mesmo cenário que você falou de priorização, de modernização, mas talvez qualquer outro cenário aí, especificamente da sua transição como agora como coordenador? No meu caso, eu acho que pode ser que seja em parte igual a de outras pessoas também, porque eu já ouvi outras pessoas falando isso, mas você mesmo citou ainda agora, tirar esse chapéuzinho de dev e ter um pouquinho o chapéu mais de gestor. É uma coisa, eu acabo participando muito das ideias de solução, dos problemas em si, mas às vezes na hora de codar não sou eu que vou codar. E aí isso ainda eu sinto um desafio, porque eu sinto um pouco abstrato tem hora. Então eu acabo, a minha equipe fala assim que eu sou muito visual, eu preciso ver. E aí, às vezes só conversar não me ajuda, que eu gostaria de estar codando. Isso é um dos desafios, de entender que, ok, eu posso codar uma hora, outra, e etc., mas não é onde mais me exige, sabe? Eu me lembro que eu li uma vez um livro que falava assim, que que é um engano de todo técnico achar que quando ele vai abrir uma empresa, ele vai fazer o que ele mais gosta, que é ser técnico. Quando, na verdade, demanda outras coisas, né? Demanda vendas, financeiro e etc. Trazendo um paralelo para a minha situação atual, eu acho que, entre outras coisas como negociação, lidar com pessoas, lidar com problemas distintos, organizar meu tempo, a agenda, priorização, esse lado um pouco mais gestor, eu acho. Então, acho que tem sido um dos desafios é trocar o chapéu de dev, de fato, e ter esse chapéu de gestor, sabe? Abandonar um pouco esse lado só dev e de análise, entrar um pouco mais em planejamento mesmo, porque essa parte é muito forte em mim, fazer análise, a execução em si, e trazer um pouco mais de planejamento, pensando, olha, daqui a 6 meses, não numa solução que vai entrar daqui a uma semana, e sim daqui a um ano, quais são os próximos passos, organizar isso em linha de tempo, e como se isso se concilia com outras coisas. Então, sai um pouco mais da execução do agora e tá pensando um pouco mais no futuro ali, de forma saudável. Eu sinto muito isso também. Eu acredito, nós temos uma formação, por mais que você tenha feito administração, então em algum momento você já vislumbrava né, a gestão e tudo mais, mas a sua jornada, assim como a minha, ela se parecem muito quando a gente está falando de desenvolvimento e execução de coisas. Então a gente fica estudando Exato. muito, ser ágil no desenvolvimento, o que melhora a qualidade do meu código, o que melhora a qualidade das minhas entregas, como a gente corta escopo para a gente entregar em 2 semanas, em uma Exato. semana, algo que possa ir para produção. E a gente dedica anos quanto a isso. E que isso vai ser importante para o resto da vida. Eu falo que
estudar metodologias ágeis, estudar corte de escopo, isso me ajuda a ir no supermercado. Isso me ajuda a conversar, isso ajuda a vender algum produto, isso me ajuda muito. Entretanto, quando a gente começa a caminhar no sentido de gestão, inclusive dentro de um time de desenvolvimento, é o que você falou, começa-se a aparecer algumas variáveis de negócio, de estratégia, que, que elas não eram tão comuns, elas não são resolvíveis em 2 semanas, né? Exato. Elas não são resolvidas dentro de uma sprint, né? Então, eu ouço muito agora, por exemplo, mas o que nós temos de estratégia para os próximos 5 anos? E que antes eu estava preocupado muito no que o que a gente conseguia entregar nas próximas Exatamente. 2 semanas. Por mais que, beleza, a gente, pelas nossas características talvez um pouco mais analíticas, a gente pensa um pouquinho mais longe, mas também não é daqui 5 anos, não é daqui 2 anos. O final do ano parece já ousado demais para um desenvolvedor de software, muitas vezes, porque ele está muito preocupado em qual que é o melhor pattern aqui, qual que é o melhor né, padrão de código aqui, os testes, então, o melhor fluxo de trabalho, code review e tudo mais. Então, isso continua sendo importante, eu acho que no momento que a gente vai subindo alguns degraus dentro da organização, ou assumindo outras posições que necessariamente Uhum. não são nem hierarquicamente maiores, mas são funções diferentes. E eu sempre me falava assim, todas as vezes que eu estou programando, é, chegou um momento, né, que eu acho que o que faz um CTO, o que faz um tech lead, um coordenador de desenvolvimento, eu acho que isso varia muito de acordo com o momento da empresa e tudo mais, mas chegou um momento aqui na Impulso que eu pensava, toda vez que eu estava entregando código, eu pensava, alguém não está fazendo o que eu deveria fazer, né? E isso me ajudou um pouco, É. né, nesse equilíbrio que você citou, da gente conseguir ver um pouquinho mais longe, mas, assim, você falando me passou um filme dessa transição que eu tô desde 2019, 2018, numa posição de liderança dentro de times, subindo esse espaço aí de gestão. Mas isso cada vez é mais claro que eu preciso desenvolver mais meu perfil estratégico, eu preciso continuar evoluindo meu perfil tático operacional ali, mas que o estratégico ele não foi tão abastecido nos últimos 15 anos quando eu estava codando. Faz Isso sentido aí? faz. E você falou uma parte que eu acho que a gente conversou isso uma vez, que tem uma parte assim, poxa, tem coisa que eu sei, sabe? Eu acho legal, mas às vezes o meu colaborador não sabe ou não passou a experiência. Eu poderia ir lá e executar, mas eu tenho que sair um pouquinho de lado e falar, cara, deixar ele tentar, sabe? Deixar ele aprender e estar ali para orientar. Então, de novo, isso é um pouco de deixar de ser dev, ser o cara que executa e para estar ali de uma forma um pouco mais estratégica, eu acho. Que aí, meu papel também, eu entendo que é um papel de auxiliar, de dar suporte, de ajudar a pessoa a evoluir de alguma forma. Então, como diz, deixar a pessoa trabalhar, deixar a pessoa passar também pelo mesmo desafio, mas estar lá para, tô com dúvida, posso, John, você pode me ajudar? Posso sim, o que que é? E tá ali para ajudar, mas, sabe, poxa, eu sei que eu consigo fazer, mas a pessoa precisa passar pela mesma experiência ou aprender sozinha às vezes também. Uhum. Perfeito. Olhando aí para a sua trajetória recente, principalmente, João, tem algum case de sucesso ou alguma também pode ser um case de sucesso também, algo que não funcionou muito bem, mas fique à vontade aí para citar um ponto, caso você tenha aí que falou, isso que acho que merece uma atenção, principalmente de tudo que a gente está falando aqui dentro do que a gente está abordando. É, eu tenho os de insucesso, eu não gravo muito bem, não. Eu procuro gravar os que deram certo. Mas eu tenho, assim, pensando em produto, né, eu tenho as últimas 3 passagens que eu tive, e eu acho que eu tenho alguma contribuição ou alguma participação em algumas coisas que eu entendo como um case de sucesso, né? A própria Estuda, em 2018, quando a gente implementou o TRI, né, a correção das provas baseado na metodologia do Enem, e teve algumas modernizações da plataforma, isso a nível de código mesmo. Aí, eu acho que na Checkpoint, quando eu trabalhei
com o produto do agro, a gente teve duas coisas lá que eu me lembro que é bem forte. Uma foi sobre a pluviometria, que a gente fez algumas refatorações baseadas em análise de dados baseados num gráfico de Voronoi, que foi uma coisa fantástica para mim. Eu aprendi, e cada uma dessas empresas eu aprendi uma coisa diferente. Tipo, o TRI, eu conversei com o Edilson, ele fazia parte da minha equipe na época, ele era estatístico, então eu aprendi muita coisa com ele. E aí, na pluviometria ali, na Checkplant também aprendi sobre Voronoi, sabe, essas coisas bem legais. Pelo menos para mim é bem legal, porque eu não tinha nenhum conhecimento. E lá, eu me lembro que também a gente teve uma modernização do front-end. Eu fiz até uma palestra uma vez sobre como a gente implementou o React dentro da plataforma, dado que era uma plataforma também que já tinha um certo tempo, e como a gente implementou, né, que foi bem legal. E na minha passagem agora também na Impulso, para mim eu acho que o que eu destaco lá foi a parte que teve a modernização mesmo do front de uma das aplicações, que a gente conseguiu incluir lá o Hotwire com e-components e Bootstrap, e que eu me lembro que era uma dor baseada numa experiência, e a gente conseguiu fazer com que caminhasse, né? E acredito que foi até ágil, dado a experiência anterior. E eu acho que é isso, participação desses projetos. O restante é mais a nível, sei lá, de código, e aí já nem lembro, são tipo aplicação de partner e tal. Mas eu acho que a nível de produto, do que eu me lembro dessas últimas três coisas, eu acho que foi as que, para mim, foram os cases de sucesso que eu participei. Massa, massa. E eu acho que você citou aí experiências, né, de tecnologias diferentes, de aplicações de negócio completamente diferentes, né? Acho que as três que você citou, elas são de negócios nem um pouco concorrentes entre si, É, e que têm características diferentes, mas que você pode lhe deixar né, uma herança ali para quem ficou dos times, e tanto que você voltou para estuda.com, né? Então, acho que isso é riquíssimo, riquíssimo. Acho que a gente conseguir ver, né, dentro da nossa trajetória recente ou até mais antiga, a gente identificar pontos de, putz, aqui a gente acertou muito, aqui foi um legado que eu deixei, né? é. É, quando a gente fala de legado, não necessariamente é código, é código Se der um blame lá, tem meu desatualizado. nome. Massa, massa. John, para a gente fechar aí, quais dicas você daria para outras pessoas que estão na mesma posição que você, pessoas que estão nessa transição, pessoas que já que também, imagino como você, tenham dúvidas, têm algumas incertezas, mas também várias certezas ali, certezas que inclusive podem ser mudadas, mas quais dicas que você daria para o pessoal que está nos ouvindo? É, pensando assim, como tech lead, coordenador, indo para a área de gestão, né? A parte de tecnologia, é claro que é importante. Eu tenho uma coisa que antes eu nem tinha pensado nisso, mas me surgiu agora. Eu sempre desculpa, eu sempre falo isso, que é conhecimento superficial é melhor que nenhum conhecimento. Então, isso é uma dica, eu acho, que é, de certa forma, você está antenado com alguma coisa, buscar alguns conhecimentos. Não necessariamente você precisa saber exatamente a fundo, mas é interessante você ter algum entendimento, né? Isso da área de tecnologia. Eu pensando agora que, de certa forma, eu não estou codando tanto quanto antes, então, mesmo assim, buscar se atualizar. Então, quando alguém da equipe fala alguma coisa, eu deixo ali anotado, vou ler um pouquinho para ver do que se trata, para depois até voltar e poder conversar com um pouco mais de embasamento e etc. Mas agora, no lado de gestão, eu acho que uma das coisas é sobre o processo, é, tipo, entender o processo atual e estar na cabeça que ele não é fixo, a gente pode mudar ele e a gente pode melhorar ele, mas testar. Isso vem muito de você, Márcio, né? Do período que eu tive contigo, e ser bem assim, de
uma busca contínua de melhoria e aplicar testes. Então, acho que faz muito sentido isso. Então, define o processo atual e vai entendendo à medida do caminhar o que a gente pode melhorar e ir testando também até a gente chegar num processo perfeito que não existe, mas ele é perfeito para aquele momento e aí, de acordo com aquele tamanho de equipe, talvez se aumentar a equipe ou distribuir a equipe, aí se tem outros processos. Outro ponto, eu acho, tem a ver com negociação. Essa parte de negociar, lidar com pessoas, no meu caso, de culturas diferentes, de estados diferentes, com vivências diferentes, histórias diferentes, sei lá. Então, como negociar prazos e escopo, equipe necessária, principalmente prazo e escopo, né? Porque em toda empresa tudo é para ontem, né? A gente precisa resolver os problemas, mas a gente tem que definir uma ordem, né, de prioridade, ou talvez não dá para conseguir uma ordem de prioridade exata de um ano, mas a gente de alguma forma tentar priorizar, então entender prazos, qual é o prazo, qual é o deadline, para a gente tentar encaixar um escopo mínimo dentro de uma deadline esperada, sabe? E também gerenciar a equipe nesse caso, né? Pensando na minha situação atual, que a gente tem diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Eu chamo de projetos porque são várias frentes que aparecem ao mesmo tempo. Então, essa parte de prazos para mim é o que mais eu preciso ter isso claro. Qual é o prazo disso? E dentro disso vamos negociar qual é o escopo necessário para a gente fazer. E, Mas, e aí, dado isso, é basicamente acompanhar, né? E etc. E eu acho que o último, que não. Acho que isso já. Muita gente já deve ter falado, é tentar falar mais não do que sim para as coisas. Porque quando você diz o sim, você se compromete com aquilo, né? E aí, se você não quer falar um não, pelo menos um não com luva de pelica, né? De entender como a gente pode fazer uma coisa, talvez sem se comprometer tanto, mas não comprometer de não querer fazer, mas quais são as alternativas que a gente poderia executar para não ter que fazer por exemplo, uma grande integração, uma grande refatoração, quais são os meios, né? Tentar pensar um pouco mais fora da caixa do que só codar. Como a gente poderia executar de alguma forma, atendendo a solução, fazendo uma espécie de MVP, uma POC, para validar, testar, sem se comprometer com uma grande mudança e etc. Então, ter na cabeça, não, a gente consegue, mas será que é o momento? Será que não é? Tipo, o não meio que vem sempre. E sim. aí tem que ter o argumento suficiente para a gente mudar e virar um sim. Eu acho que Sim. é mais ou menos isso. Nossa, mas acho que tem muita dica aí, dicas importantíssimas, acho que permeiam, eu acho que muitos livros de liderança, podcasts sobre liderança, é, filmes, o que nós vamos buscar de conteúdo, artigos, porque acho que você falou muito aí de tanto negociação, a capacidade da gente, porque assim, como voltando ali rapidamente, essa formação de executores, a gente quer entregar código, a Exato. gente quer criar funcionalidades, a gente quer automatizar a vida, as tarefas de um monte de gente, só que muitos desses momentos, como essas demandas chegam e quando elas chegam, o não ele está muito mais próximo do que a gente deveria fazer, que é segurar um pouquinho, adiar, ver se aquilo ali faz sentido realmente. E é claro, para algumas coisas que fazem sentido, a gente entregar a versão mais rápida, com qualidade possível, mas na maioria das vezes o segura um pouquinho vai fazer mais sentido do que o sim, o sim, o sim, e a gente encheu o nosso backlog de promessas e que muitas vezes elas a gente não consegue ser ágil com aquele tanto de promessas, a gente não consegue entregar com a qualidade que a gente precisa entregar. Então, eu acho que é um combo aí que você nos proporciona aí de dicas É, bem bacanas. legal, legal. Isso é Bom, sei lá, um pouquinho do que eu vejo atualmente, isso muito ligado aos desafios também que eu estou tendo. sim. Então, eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Show. John, como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, como elas encontram a estuda.com também? Tá.
A Estuda, basicamente, se você acessar estuda.com mesmo, né, você encontra ela o site lá, tem todas as redes sociais, mas se você procurar, por exemplo, no Instagram, vai estar estuda.com, sem o ponto, né? Então, @estuda.com, você já acha estuda.com. E no meu caso, eu não sou muito presente, assim, apesar de eu ter as redes sociais, mas não é muito presente, mas você me encontra ali no LinkedIn, no Instagram, Twitter e etc., com o mesmo usuário, que é John WM Carneiro. E aí você me encontra em qualquer uma dessas redes sociais, eu uso o mesmo usuário. Então, Instagram, Twitter, LinkedIn e etc. Apesar de eu não sou muito presente, assim, eu não faço muitas publicações, mas sim, se quiser se conectar comigo ali, principalmente no LinkedIn, possivelmente ali John WM Carneiro, você me encontra lá. Mas isso tem um padrão das nossas últimas conversas aqui no Hightech, é que a galera toda é low profile, é assim como você, então, mas são todas encontráveis aí nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Então, massa demais, João. Para finalizarmos, eu quero te agradecer bastante e mais uma vez aí por ter aceito o convite. Acho que foi uma partilha muito, muito importante. E se você não tiver nenhuma consideração final aí, eu vou finalizar e fechar com o pessoal. Eu vou só agradecer mesmo a oportunidade aí, uma situação nova, participar de um podcast e etc., contar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Espero que isso ajude de alguma forma quem esteja ouvindo e etc. E, de novo, é isso. Agradecer, valeu, Márcio, obrigado pela oportunidade. Perfeito. Valeu demais, João. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Espero que tenham curtido. E até a próxima edição do Hightech.